Bom, irmãos, graça e paz. Vamos dar continuidade, né? A gente vai trabalhar agora o testemunho bíblico a respeito da origem do profetismo em Israel. Aí, uma vez que as várias explicações alternativas para a origem do profetismo em Israel provaram que são insatisfatórias, né? E aí diz respeito àquela questão de uma intromissão, né? De que isso foi importado para Israel. Mais uma vez, também não deixando em consideração que o movimento já existia fora de Israel, tá? Mas a ideia é dizer que como ele começa, enquanto Israel como nação, que ele começa com Moisés, não é que Moisés importa isso, tá? Então, pessoal, o profetismo, de acordo com a Escritura, tem sua mais remota origem no propósito da criação de todas as coisas pelo único Deus do universo. Várias passagens nos escritos dos profetas associam a atividade criativa de Deus único com o propósito da sua palavra, conforme revelado por meio de seus servos profetas. Ok? Então, pessoal, irmãos, o auge dessa amarração dos propósitos criativos de Deus para a profecia surge no contexto de ampla zombaria contra os ídolos pagãos, que não conseguem falar. Isaías 44, 9 a 10. Em vívido contraste com a mudez dos deuses idólatras, o Deus de Israel declara até mesmo eventos futuros antes que aconteça. Isaías 44, 24 a 26 vai dizer: isso é o que o Senhor da aliança diz, teu Redentor, aquele que te formou no ventre. Eu sou o Senhor da aliança, o Criador de todas as coisas, aquele que sozinho estendeu os céus, quem espalha a terra eu mesmo, quem frustra os presságios dos impostores, quem zomba dos prognosticadores, quem derruba os sábios e faz que a sabedoria deles pareça tolice, quem dá origem à palavra do seu servo e confirma as previsões dos seus mensageiros. Esse contexto mais amplo de uma criação intencional e uma redação planejada por si só provê explicação adequada para o surgimento do profetismo de Israel. Esse Deus único em absoluto contraste com todos os outros deuses do nada, confirma seu plano para seu povo escolhido por meio dos seus portas-vozes proféticos, por meio de uma série de laços de aliança que ele mesmo promove, revela e sela nos processos da história humana. Deus faz conhecer sua pessoa, seu propósito, sua vontade para seu povo e para as nações do mundo. Então, isso vê só, irmão, dessa forma os profetas de Israel viam-se a si mesmos como levantados para serem a linhagem viva de mediadores da aliança entre Deus e seu povo. É aquela questão que a gente já trabalhou, né? Sua posição solene incluía seres levados ao conhecimento dos conselhos do Senhor da aliança. Devido a essa posição privilegiada, o profeta podia declarar de forma autoritativa tanto a vontade moral como o propósito redentor do soberano Senhor da aliança da criação. Nessa função, o profeta podia anunciar as consequências da bênção ou da maldição que acompanharia o estilo de vida escolhido pelo povo. Além disso, por meio da revelação divina, ele era capacitado a predizer a história do juízo de Deus e sua bênção, tanto nos acontecimentos de curto como de longo prazo, fazendo o povo saber os planos por meio do qual o Senhor realizaria seus propósitos redentores. Mais uma vez, trabalhar essa questão, né? Você tem um aspecto da exposição, o profeta conhece a aliança, o profeta conhece os castigos ou as bênçãos da aliança, e em cima disso se anuncia. Agora, o caráter acrescido aqui é que, no caso, por exemplo, volto a dizer, feito um Isaías da vida, mesmo que ele tenha vivido durante o período do Império Assírio, ele predisse com exatidão coisas do período babilônico, coisas do período medo-persa, tá? Então, pessoal, assim o movimento profético de Israel teve sua fundamental origem nos propósitos divinos da criação e da redenção. Mas quando, no tempo e na história, surgiu o profetismo da nação de Israel? A gente vai ver, irmãos, aqui como nós já sabemos, que vai surgir justamente num período de Moisés, correto? Nos dias de Moisés, a nação consistia numa imponente população de 600 mil famílias. Como iria Deus fazer conhecer a sua vontade a essa numerosa nação? Em vez de fazer o mesmo sonho, visão ou teofonia ocorrer simultaneamente a 600 mil líderes de família, Deus falaria à nação toda por meio de um único homem designado como seu profeta. Em vez de dirigir-se a todo o povo de forma individual, o Senhor comunicaria sua vontade, sua mensagem por meio dessa única pessoa escolhida, que nem sempre por meio de manifestação
manifestação sobrenatural da natureza divina ou por meio de algum ser angélico. A Escritura confirma que, por meio do profeta Moisés, o Senhor realizou o grande evento salvífico de tirar seu povo do Egito, como os irmãos sabem. Além disso, ele reafirma que o estabelecimento formal da progressiva função de profeta ocorreu em associação com o evento do Sinai. Ok? De acordo com o testemunho das Escrituras, essa fala do profeta, de Moisés no Sinai explica a origem do ofício do profeta em Israel. O povo estava aterrado com a manifestação da presença de Deus, de forma que o Senhor indicou um mediador profético para separar o povo dos acontecimentos assustadores associados com a revelação de sua vontade. Como consequência, o profeta na Escritura assume a função de mediador gracioso. Ele se coloca entre Deus e o povo para entregar a palavra do Senhor. Ok? Então, é aqui que a gente já está considerando aqui a função do profeta, Pega de Deus, dá ao povo, ok, irmãos? Então, observa, do testemunho bíblico a respeito da origem do profetismo, é possível deduzir algumas percepções da natureza da profecia. Isso é importante. Em primeiro lugar, merece especial atenção a grande responsabilidade que pesava sobre os ombros daquele que ocupava essa função. Por quê? Porque ele vai falar a palavra de Deus. E aqui eu quero trazer mais uma vez essa questão do pastor, Que o pastor ele é profeta nesse sentido, de anunciar a palavra de Deus. Então ele precisa ter consciência disso. Irmãos, não é vergonha. Se o irmão não sabe, se o irmão não tem certeza, então não fale, não ensine. Entendeu? Tenha a humildade de perguntar, de querer aprender, para poder aquilo que você for ensinar a respeito da palavra de Deus para o povo ser a verdade de Deus. Porque o que observa? O profeta substitui a própria presença de Deus Todo-Poderoso. Não no sentido de que Deus não está mais ali, mas no sentido de que Deus quis e aprove ao Senhor que aquele profeta falasse a sua palavra para o seu povo. Então, quando o povo de Deus ouve o profeta, ouve o pastor, ele está ouvindo o próprio Deus, porque a palavra de Deus está sendo aberta, a palavra de Deus está sendo lida, está sendo explicada. Então, nesse aspecto daqui, queridos, então olha só, em segundo lugar, a origem da verdadeira palavra profética não deve ser procurada na experiência subjetiva do profeta. E aqui não é que o cara entrou em transe e está falando besteira, como tantos por aí. Não, irmãos. Mesmo nos casos em que a palavra do Senhor é transmitida ao profeta por meio de uma experiência interior, a palavra em si origina-se em Deus e substitui sua presença. Ou seja, a gente, como voltando a falar aqui, a absoluta independência da palavra profética da pessoa do profeta é ressaltada pelo fato que o ofício de profeta não era transmitido por geração natural, algo completamente do padrão estabelecido para a função do sacerdote e do rei em Israel. O filho do rei ou do sacerdote normalmente sucedia seu pai no seu respectivo ofício. Mas nenhum exemplo da Escritura dá a entender que o filho do profeta tenha ocupado o lugar do seu pai. Somente pelo chamado e comissão direto do Senhor poderia uma pessoa ocupar legitimamente o ofício do profeta. O meu pressuposto hoje em dia para pastor, certo? Ainda assim, o profeta precisava esperar que Deus revelasse sua palavra para ele. O profeta não podia, por iniciativa própria, criar alguma palavra legítima de profecia, mesmo que pedisse sinceramente ao Senhor, mesmo que pedisse, melhor dizendo, sinceramente ao Senhor, que ele falasse em alguma situação específica. Só quando a palavra vinha ao profeta. É a mesma coisa hoje o pastor vai para a Escritura, estuda a Escritura, e ele ali vai falar aquilo que a palavra de Deus diz. E em terceiro lugar, a palavra do profeta não envolvia primariamente predições com respeito ao evento futuro. Não. A principal tarefa de Moisés na entrega da lei do Sinai não foi predizer futuro, ninguém aqui adivinha o futuro, mas declarar a vontade de Deus conforme havia sido revelada a ele. Não se encontra nem mesmo uma predição dos 10 mandamentos, o coração da revelação comunicada por Deus através de Moisés. Então, vê só, irmãos, isso a gente precisa compreender, certo? Que a essência do profetismo é mais bem definida em termos dessa proclamação da palavra de Deus, não em termos de envolver ou não alguma predição futuro. Dadas certas circunstâncias específicas, o profeta haveria de predizer algum evento futuro. Foi um caso de Isaías, Obviamente, esse tipo de percepção só poderia ocorrer por meio da revelação divina, mas a essência da profecia não era determinada pelo elemento de predição, mas pela natureza da declaração do profeta como uma
revelação vinda de Deus. Então isso daí os irmãos precisam compreender, ok? E essa perspectiva da essência da profecia é importante para avaliar a questão da continuidade da profecia hoje. Claramente ninguém pode predizer de modo infalível coisas específicas referentes ao futuro, como era o caso da profecia bíblica, a parte de uma revelação direta vinda do Deus soberano que controla o futuro. Mas é igualmente verdade que ninguém consegue anunciar a palavra de Deus no sentido profético sem experimentar uma revelação de Deus. Quer seja como pré-anunciador, quer seja como anunciador, o profeta comunicava a revelação de Deus. Se alguma pessoa afirma que a profecia bíblica continua hoje em duas formas básicas, deve ficar claro que ela crê que a revelação continua ocorrendo hoje. Mesmo que um pregador contemporâneo possa ser profético em seu ministério no púlpito, ele não está profetizando no sentido bíblico da palavra. Ou seja, é aquela questão. Ele não está anunciando algo inexistente, correto? Algo que é inédito. Da mesma forma que um pregador hoje pode ser apostólico, mas não ser um apóstolo, assim ele pode ser profético sem ser um profeta. Volto a dizer, nessa perspectiva de anunciar algo inédito, tá? De anunciar algo, de predizer, por exemplo, algo que está para acontecer. Hoje o pregador ele fala, ele prega, ele abre a lei de Deus, ele abre a palavra de Deus e ele prega. Nesse sentido ele é um profeta, porque ele está pregando a palavra de Deus. Entretanto, os profetas antigos traziam um elemento de novidade, até por causa da revelação progressiva, histórica, orgânica e adaptável da graça de Deus. E também, nas suas profecias, poderia ter um elemento preditivo, de uma realidade futura que iria acontecer, ou de oráculo de salvação, ou de juízo, ou de oráculo de juízo. Hoje um pregador ele não trabalha com isso, ele não trabalha com esse viés, o cano está fechado. Não há nenhuma revelação nova a ser dada para ser acrescida. Ele trabalha com algo que já existe. Então isso que é algo que já existe, ele trabalha e ele faz as aplicações e ele faz a interpretação, entende? Então quando ele diz, olha, se vocês não melhorarem, se vocês não corrigirem suas vidas, Deus poderá os visitar em juízo. Então ele não está fazendo uma predição, mas ele está dizendo algo que a própria aliança, que os próprios preceitos da aliança diz. Ok, irmãos? Então, em quarto lugar, como consequência da singularidade do ministério profético, a nação de Israel precisa ser vista como tendo uma função distintiva entre os povos da terra. Correto? Então, irmãos, em quinto lugar, por maior que a função do mediador profético possa parecer no contexto da sua origem, ele não consegue representar a maneira pela qual o propósito último da aliança de Deus haverá de se concretizar. A essência da aliança fala de uma união íntima entre Deus e seu povo. Eu serei o vosso Deus e vós sereis meu povo. Resume a intimidade do relacionamento estabelecido pela aliança. Mas foi por estarem aterrados na presença do Senhor da aliança que o povo pediu que alguém mediasse a palavra de Deus para eles. Enquanto o povo sentia que precisava de um intermediário entre si e Deus, não era possível que se cumprisse o propósito último da aliança. Esse ponto é destacado pela afirmação de Paulo de que o mediador não é de um só. A presença de um mediador sugere implicitamente a separação das pessoas umas das outras. Por exemplo, se marido e mulher conseguirem se comunicar-se apenas por meio de um mediador, obviamente eles não experimentariam a unidade pretendida no relacionamento conjugal. Nos processos, irmãos, da história da redenção, torna-se claro que somente se o próprio Deus viesse a ser aquele que mediasse a palavra divina, é que poderia cumprir-se a unidade de comunhão intencionada pela aliança. Eis a razão de Cristo, um dos seus ofícios, ser o de profeta. Ok? Então a nova aliança, irmãos, confirma essa perspectiva do alvo final do profetismo. O escritor de Hebreus fala da finalidade da revelação profética conforme vista na pessoa de Jesus. Anteriormente, Deus falou de várias e diferentes formas, por meio de muitas e diferentes mediadores proféticos, mas agora ele falou em caráter final em seu Filho. Quando a revelação profética vem diretamente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, cumpre-se o alvo último da aliança. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Experimentar a revelação de Deus por meio do Filho significa ser um com o próprio Deus. Bom, irmãos,
Então, assim, de acordo com o testemunho bíblico, o profetismo em Israel teve sua origem com o estabelecimento da nação teocrática no período mosaico. Conforme foi sendo revelado a fundamental lei da aliança, passou a existir o ofício profético. Como consequência, em absoluto contraste com a longa história da reconstituição crítica negativa, lei e profecia não são opostos uma à outra. Pelo contrário, o profetismo se origina com a mediação da lei de Deus. Então, veja só, irmãos, só fazendo uma síntese, né, daquilo que a gente está observando, vou voltando a dizer, você tem Israel enquanto nação, certo? Então você tem o profetismo em Israel enquanto nação, começando com Moisés. Não quer dizer que na ancestralidade, enquanto Israel não existia como nação e sim como clã, você não tinha. Não quer dizer também que antes mesmo de Abraão, você também não tinha. Porque aí é necessário você ir até o Éden para entender que Deus falará aos filhos da aliança, Deus falará aos filhos da descendência da mulher, da semente da mulher, certo? E Deus falará através de... Correto? Então, primeira coisa a ser observada é essa, tá? Segunda coisa, fazendo uma síntese, na aliança, os filhos da aliança, os profetas da aliança, eles tinham que ser israelitas, tinham que ter consciência que foram chamados por Deus e tinham fidelidade à aliança. Daí é que a gente observa, por exemplo, essa linha de continuidade, fidelidade à aliança. Por causa da teologia bíblica, os profetas sempre, quando falavam, sempre acrescentavam algo de inédito, por causa da própria manifestação da revelação. Certo? Então, quando eu digo algo inédito, não era algo inédito que contradizia aquilo que era posto, não, mas era algo inédito que expandia aquilo que já era posto, tá? Por exemplo, voltando a dizer, a questão dos oráculos de juízo de Isaías, no que diz respeito ao Império Babilônico e ao Império Medo-Persa, você tem aí o ponto de partida daquilo que já era conhecido por eles, que Deus os visitaria, mas você tem aí o ponto de inédito identificando os personagens. Correto? Pelo qual isso viria a acontecer. Tá bom? Volto a dizer aquilo que o profeta falou à mulher de Jeroboão, de que Deus espalharia o reino do norte além do Eufrates. Isso era desconhecido deles? Não. Isso estava já na aliança. Isso era conhecimento da aliança. Que se não houvesse obediência, eles iriam para o exílio de onde eles vieram. Ok, irmãos? Então a gente vai tendo compreensão, entendeu? E vai tendo discernimento das coisas, tá bom, meu irmão? Então que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Fiquem com Deus.